E aí, galera, tudo bem? Então, continuando a finalização da nossa discussão sobre estado de potência, hoje a gente vai falar um pouco sobre projeto térmico de amplificadores, né? Por que isso é importante, né? Como o estado de potência ele vai dissipar uma potência significativa nos seus transistores, né? Que a gente já discutiu e a gente até já aprendeu como estimar essas potências, né? A gente precisa definir um sistema de refrigeração para retirar o calor gerado pela essa potência dissipada dos meus transistores e evitar a sua queima, né? Aqui eu estou apresentando um exemplo só de como que são os encapsulamentos típicos desses transistores de potência para a gente ter uma noção. Então esse aqui é o encapsulamento mais antigo, né? O SO3, e esse aqui é o encapsulamento TO220, que é o encapsulamento mais comum hoje em dia para transistores de média potência. Existe também o TO247, que já são para transistores de maior potência, que é basicamente esse encapsulamento um pouco maior, né? Então, vocês podem ver que esses transistores já vêm com um pequeno dissipador, né? Estou aqui rachurando esse dissipador aqui nesse desenho, né? Que é uma parte metálica, né? Que vai basicamente permitir uma pequena dissipação de potência, mas ele não é muito grande. Então, para fins de refrigeração, quando tem uma dissipação de potência significativa, eu acabo usando um dissipador, né? Que é simplesmente um bloco metálico aletado que vai tentar fazer com que eu aumente a área de contato desse transistor com o ar, né? Por exemplo, e faça com que eu tenha uma maior transferência térmica do meu componente para o ar e assim refrigerando-o, né? Por que isso é importante? É porque os transistores, né, pegando o TBJ como exemplo, eles têm uma área de operação segura, na qual o fabricante me garante que ele vai poder operar sem perder as suas características e sem ser danificado. Se a gente olhar para essa curva, a gente vai ver algumas regiões, né? Essa primeira região aqui, ela me garante o seguinte: se eu operar meu transistor como uma fonte de corrente, né, região linear, na corrente máxima de catálogo dele, eu posso manter essa corrente máxima durante um tempo, porque isso vai fazer com que eu tenha uma dissipação de potência. Então, se eu começar a aumentar a tensão VCE do meu transistor, eu vou ter essa operação como fonte de corrente só nessa pequena região. Então, não posso ter corrente máxima de catálogo com tensão máxima de catálogo do meu circuito, não vai funcionar. A partir de um certo momento, eu tenho que manter uma região de potência constante, para garantir que meu transistor não aqueça demais e não ultrapasse os limites de temperatura definidos pelo fabricante, né? Se eu continuar aumentando e essa dissipação de potência no final das contas começa a aumentar, eu tenho um aumento de temperatura, eu começo a entrar numa região de breakdown, onde meu transistor começa a entrar numa certa avalanche e aí ele começa a dissipar muito mais potência do que anteriormente. Com isso eu tenho agora uma segunda região de potência constante que eu tenho que garantir, que de novo é para não deixar meu transistor esquentar demais. E a partir de um certo ponto, aí eu tenho efetivamente a ruptura das junções PN desse transistor e aí ele começa a queimar mesmo, né? E aí não vai funcionar. Então, como eu tenho que atentar para essa região de operação segura, eu tenho que garantir que, para a condição que o meu circuito oferece, eu consiga tirar calor do meu componente para respeitar esses limites. Beleza? O que a gente vai discutir hoje é como que a gente pode modelar esse circuito térmico, como que a gente pode, então, de uma forma simples, estimar as perdas em cada um desses transistores. A gente já fez isso de uma forma teórica, mas a gente vai discutir isso também do ponto de vista prático, né, no circuito pronto, e vamos fazer uma discussão prática também de como que, uma vez definido o nosso dissipador, né, as características desse dissipador, como que a gente pode selecioná-lo, beleza? Então vamos lá. Então, quando a gente fala de projeto térmico, o que a gente está tentando fazer é projetar um dissipador ou um sistema de refrigeração, pensando de uma forma mais genérica, que vai tentar tirar o calor gerado pelos componentes mais importantes do nosso circuito. No caso do nosso amplificador, a principal fonte de calor interno do nosso sistema são os transistores de potência, né? Porque eles estão conduzindo uma corrente relativamente elevada e tem sobre eles uma queda de tensão também significativa, e isso vai provocar uma perda, né, uma potência dissipada grande, né? E como esses dispositivos não são projetados intrinsecamente para aguentar uma potência dissipada muito grande, eu preciso garantir que exista uma forma de eu tirar calor desse componente, né? E normalmente a gente faz isso via dissipadores, né? Então, o processo de projeto que a gente usa em engenharia eletrônica, na maioria das vezes, é muito simples.
que a gente faz basicamente é o seguinte: a gente sabe, né, que existe uma potência dissipada, né, em cada um dos transistores, então PD1 e PD2, né? A gente vai modelar essa potência dissipada como sendo uma fonte de corrente, é um modelo, ou seja, a gente faz uma simplificação traduzindo esse evento térmico em um circuito elétrico, porque a gente tem mais facilidade de interpretar circuitos elétricos do que outros tipos de circuitos, né? Então esse aqui seria o nosso PD1. Cada componente eletrônico tem no seu datasheet a informação de qual que é a resistência térmica entre a junção, ou seja, as junções PN mesmo lá do nosso dispositivo, para o case, né, que é um encapsulamento mesmo, a parte metálica que vai fazer o contato com o dissipador, né? Então, eu chamo aqui de resistência térmica junction case, R térmico JC, né? E eu vou colocar esse elemento em contato com alguma coisa, né? Os datasheets normalmente trazem também a resistência térmica do case para o ar, mas essa informação não é muito útil para a gente, porque é uma resistência muito grande, né? Então, o que a gente vai fazer é colocar esse cara num dissipador, né? Então, eu estou imaginando que eu estou fazendo o seguinte, né? Eu peguei o meu transistor, pensando no TO220, ele tem uma chapinha metálica aqui, que é o case, que é o que nos interessa, e eu vou colocar um dissipador aqui, né? Aletado, para aumentar o contato com o ar e melhorar a dissipação térmica. É isso, né? Quando a gente pensa nisso, esse circuito aqui vai vir uma resistência térmica de case para o ar, que é a resistência térmica do dissipador, né? E do outro lado aqui eu tenho a minha temperatura ambiente, que a gente representa como sendo uma fonte de tensão. Tem ambi aqui, beleza? Então, com esse circuito, né, a gente consegue calcular temperaturas, porque a tensão se relaciona com a temperatura. Então aqui eu teria a temperatura ambiente, aqui a temperatura do dissipador e aqui a temperatura de junção, beleza? Esse é o nosso circuito térmico para um transistor, né? Como é que a gente faz o projeto? O projeto aqui é você definir as temperaturas máximas, né? Você tem que olhar lá no seu componente qual que é a temperatura de junção máxima que ele atinge, né? Você vai definir uma fração disso para o seu projeto, né? E você vai tentar encontrar um valor de resistência térmica de dissipador que me garanta isso, né? Então, no final das contas, o projeto se dá por definir a resistência térmica de case para ambiente, ou seja, a do dissipador, como sendo algo como a temperatura de junção máxima para o nosso circuito, né? Que, por exemplo, se o meu componente tiver 125 graus, eu vou definir, por exemplo, uma temperatura de 90 graus, 100 graus, dando uma margem de segurança ali para ele não queimar, né? Isso, menos a temperatura ambiente. E normalmente a temperatura ambiente é um pouco maior do que a temperatura ambiente de fenômenos físicos, que é tratada a 27 graus. Eu gosto de trabalhar com 40 graus de uma forma mais genérica, porque normalmente dentro dos equipamentos, né, da caixa dos equipamentos, a temperatura é um pouco mais elevada, né? E isso é dividido pela potência dissipada, vai me dar a resistência térmica total do sistema de refrigeração, né? E se subtrair aqui a resistência térmica de junction case, eu vou encontrar a resistência térmica do dissipador que eu preciso. Beleza? Então, no primeiro momento é isso. Agora, isso eu poderia colocar um dissipador para cada transistor, né? A gente sabe que é interessante colocar mais de um transistor por dissipador para a gente poder ter algum tipo de realimentação térmica. E aí, como é que a gente trata isso no nosso sistema? Então, basicamente, nesse caso, eu tenho dois componentes, eu estou modelando as perdas em cada um deles dessa forma, né? E aí, eu vou colocar os dois no mesmo dissipador, é isso, né? E aqui eu tenho a resistência térmica case ambiente, que é o do dissipador, e aqui eu tenho a minha temperatura ambiente. Só isso. Beleza? Qual que é a diferença agora? A diferença é que aqui passa uma potência dissipada, que é PD1 mais PD2. Né? Então, na hora de fazer as contas,
eu tenho que considerar essa diferença de temperatura provocada por essa nova potência aqui na minha matemática. É isso, não tem muito mistério não. Tranquilo? É óbvio, isso aqui está me trazendo informações de regime permanente, né? E obviamente o meu dissipador, né, meus elementos, eles não esquentam instantaneamente, né? Mas para pensar num projeto mais conservador, a gente pode fazer essa consideração assim mesmo, até porque levantar as capacitâncias térmicas dos nossos elementos não é tão trivial assim. A gente tem informação para levantar as capacitâncias térmicas dos semicondutores, mas raramente a gente tem informação para levantar a capacitância térmica do dissipador. Então, para fins dessa disciplina, do que a gente precisa saber para eletrônica analógica, isso aqui é suficiente, né? Trabalhar com capacitâncias térmicas, regimes de carga intermitentes e tudo mais, um pouco mais avançados, a gente não vai cobrir nessa disciplina, não. Beleza? Então é isso. Agora, eu queria passar para vocês também um pouco de noção sobre a parte mais prática disso, né? Então, primeiro, como que a gente consegue estimar as perdas? A primeira questão, né? PD1, PD2, e se tiver mais transistores aí para frente também, a gente vai ver isso. E depois, uma vez calculado a resistência térmica do dissipador, como encontrar um dissipador. Beleza? Então, essas são as duas questões que eu gostaria de responder aqui. Então, beleza. Para isso, eu vou primeiro ver como que a gente pode estimar as perdas. Depois, olhar o datasheet de um componente para a gente ver onde que a gente encontra informações que nos auxiliem nesse projeto térmico. E depois, pensando que a gente consegue calcular a resistência térmica que a gente precisa, como que a gente escolhe ou pelo menos estima qual tipo de dissipador a gente precisa usar. Então, vamos lá. Então, aqui eu vim para um amplificador básico, eu vou usar ele de exemplo. Né? Vocês vão perceber que eu vou fazer uma simulação transiente aqui do nosso circuito. Né? Eu vou só modificar um pouquinho a informação básica aqui, porque eu quero colocar um sinal um pouco maior. Normalmente a gente faz essas simulações térmicas, né, em regime nominal. Então, vou botar aqui 1 volt de entrada. Como o ganho desse circuito aqui em malha fechada em torno de 10, isso vai me dar 10 volts pico a pico. 10 volts de pico na saída. Então, vamos simular esse circuito. Então, que ele terminou a simulação, vocês podem ver até que tem um pouco de offset aqui no meu circuito, mas o objetivo não é nem discutir isso, não. Então, beleza. Agora, como é que eu posso estimar as perdas? Então, neste caso aqui, eu vou medir as perdas do transistor mais na saída mesmo, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Se você vir aqui no esquemático, né? Você sabe que dependendo da posição do mouse, você vai conseguir medir pontos do seu circuito, né? Agora, se você clicar Alt, né, e segurar, quando você coloca o cursor em cima de um componente, vai aparecer esse termômetro aqui, né? E ele basicamente vai medir para você a potência instantânea. Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver que vai aparecer uma matemática aqui, e o eixo está em watts, porque é a potência instantânea dissipada naquele componente, que é o que eu quero. Então, eu vou pegar o Q3, que é o transistor de potência positiva, e o Q6 aqui, beleza? As formas de onda não importam muito, mas estão aqui, são curvas de potência instantânea, beleza? Como meu circuito está em regime permanente, né? E se não estiver, é interessante você selecionar uma janela onde o seu circuito esteja em regime permanente, porque para você poder fazer essa conta agora, você pode vir aqui na aba de gráficos, né? Clicar Ctrl, segurar Ctrl, na verdade, e clicar sobre o label da variável que você quer analisar. Né? Quando você faz isso, vai aparecer essa janela com algumas informações. Para o que nos interessa aqui é o cálculo da média, porque a potência dissipada que nos interessa é a potência média. Né? Então vocês podem ver aqui que para essa simulação que eu fiz, né, a potência média aqui nesse camarada é de 2,7 watts. Né? Já para o outro transistor, né, se eu fizer a mesma coisa, segurar Ctrl e clicar sobre o nome do label, eu vou encontrar uma potência média de 2,9 watts. Né? A diferença basicamente se dá neste exemplo por causa do offset. Né?
Então é isso. Então quer dizer que eu teria 2,7 watts para um transistor, 2,9 watts para outro transistor. Né? Eu vou jogar isso naquele meu modelo, e para continuar a conta, né, eu preciso agora entender qual que é a temperatura de junção máxima dos meus dispositivos e qual é a resistência térmica de junção para a caixa de cada um dos transistores. Para isso que eu vou fazer, eu vou vir aqui no datasheet. Eu já separei aqui o datasheet do tipo 122, né, e do 127. No caso aqui é um datasheet da Onsemi, não precisa ser dele. Aqui tem algumas informações, mas se a gente vir nas tabelas, né, tem a tabela de características térmicas, que é essa tabela aqui que nos interessa, que vai nos dar duas informações aqui, que é a resistência térmica junction to case, que é aquela que vai relacionar a resistência térmica da junção para o encapsulamento do meu dispositivo, que é de 1,92 graus Celsius por watt, né? Então, para cada watt de potência dissipada que passar pelo meu componente, ele vai gerar basicamente 2 graus de elevação de temperatura, é isso que ele está dizendo, né? E dá também a informação da resistência térmica de junção para o ambiente, que é basicamente a resistência térmica do dissipador do TO220, do encapsulamento, que é de 62 graus por watt. Já indica aqui que, no nosso exemplo, né, um transistor tem basicamente 3 watts de perda ali. Isso aqui daria mais de 180 graus de elevação de temperatura e, obviamente, ele ia queimar, né? Por isso que a gente precisa de um dissipador externo, né? Agora, em relação à temperatura máxima que esse dispositivo aguenta, vocês podem ver na tabela logo acima, né, Maximum Ratings, que a temperatura, a faixa de temperatura de operação e de armazenamento, né, do meu dispositivo varia de menos 65 graus a 150 graus. Né? O negativo aqui é para caso você queira operar em regiões com temperaturas muito baixas, que está bem longe da nossa realidade, e aqui no superior é temperaturas mais altas, então ele opera até 150 graus. Acima disso eu vou fundir a minha região de junção e vai queimar o dispositivo. Então, meu TJ máximo para o dispositivo é de 150 graus Celsius. Eu trabalharia com algo bem abaixo disso, em torno de 100, 120 graus, para garantir que eu não corro o risco de, por causa de um pico de potência, que é de queimar meu dispositivo. Né? Eu gosto de botar uma margem de segurança boa. Né? Lógico que quanto maior a margem de segurança, mais seguro o seu projeto, mas também mais caro, que você vai precisar de mais dissipador. É um trade-off que cada projetista tem que analisar. Então, essas são informações que a gente joga no nosso modelo, né, para calcular a resistência térmica do dissipador. Uma vez calculado o valor da resistência térmica, o que a gente tem que fazer? Selecionar um dissipador. Né? Para isso, o interessante é você ter catálogos. Né? Ou você tem um catálogo genérico, que é esse que eu tenho aqui. Eu não estou querendo fazer propaganda da HS Dissipadores, não, mas é o catálogo que eu tenho. Né? Outros fabricantes já têm um catálogo para tipo de dissipadores mais bem especificado, né? Como a Semicron para transistores de potência e tudo mais. Mas eu vou pegar o exemplo da HS Dissipadores porque é um catálogo bem longo e interessante para fazer esse projeto. O que ele faz? Né? Eles definem, depois eu falo sobre as curvas, né? Eles definem alguns perfis, aqui, ó, alguns perfis de dissipadores, né? Que você pode escolher, né? Vou clicar num qualquer aqui, esse HS1920. Obviamente, se é o nome do fabricante, o perfil existe para outros fabricantes, mas o nome não. Então, para cada tipo de fabricante que você queira trabalhar, você tem que buscar um catálogo e procurar o perfil, né? Mas como é feito de alumínio, é uma liga bem comum na indústria, um catálogo serve para outros fabricantes também, né? Então, por exemplo, aqui, a HS ela disponibiliza essa ficha técnica, né? Então, ela tem um perfil, que dá todos os dados desse perfil. Basicamente, ela diz o seguinte, que as figuras de mérito que ela apresenta aqui para cada um desses perfis foi medida para um dissipador que tenha esse perfil e seja extrudado, ou seja, tenha um comprimento de 4 polegadas, que é em torno de 10 centímetros. Beleza? Então é isso. E lógico, você pode comprar com perfis com comprimentos maiores ou menores, né? Mas ele tem essa métrica. E aqui ele está te dando informação, né, da resistência térmica para esse elemento. Né? Então, por exemplo, esse perfil aqui, para um comprimento de 4 polegadas, me dá uma resistência térmica de 11,5 graus Celsius. Né? Se isso for menor do que você calculou,
beleza, você pode usar. Se for maior, você pode procurar outro perfil, né? O interessante é o seguinte, né? Vou pegar um perfil diferente. Esse aqui é até interessante, né? Ele, tá vendo? Ele já tem uma resistência térmica bem menor, porque ele é mais aletado, né? É uma resistência térmica de 4,22, né? E à medida que você vai diferenciando o perfil, vou pegar um perfil aqui mais comprido, esse aqui é um perfil bem mais comprido, né? Tem 11 centímetros de comprimento na frente aqui, né? E 5 centímetros de lado. Então já é um dissipador bem maior. Esse dissipador, por exemplo, já tem uma resistência térmica para um lingote de 4 polegadas de 1,17 graus Celsius, né? Então, quando você vai aumentando a área de contato, normalmente você vai reduzindo essa resistência térmica, beleza? Agora, de novo, isso é para um lingote de 4 polegadas. Tem como a gente já estimar como que ele ficaria para outros comprimentos? Tem. E aí vem uma coisa importante no projeto térmico, né, na seleção de dissipadores, que são as curvas de correção. No caso desse cara aqui, se for ver na mesma tabela, na mesma folha, ele te dá algumas informações. Ele vai falar uma informação de calor dissipado por elevação de temperatura no dissipador, né, uma informação mostrando que quanto maior for a elevação de temperatura projetada, mais calor ela consegue dissipar, né? Outra coisa ele comenta aqui, se você acrescentar um ventilador, uma ventoinha, em associação a esse dissipador, a resistência térmica cai com a velocidade do ar. Isso é óbvio, né? Porque a ventilação forçada ajuda a tirar calor do dissipador e isso vai melhorar a dissipação térmica, né? Então ele tem aqui uma curva que não é linear e depende da velocidade do ar que vai passar pelas aletas, né? Então se você for usar um ventilador, né, se você conhecer qual é a velocidade do ar que ele produz, você consegue estimar qual que é o fator de correção que você tem que aplicar na resistência térmica do seu dissipador. Isso aqui é interessante porque às vezes você não precisa aumentar o tamanho do seu dissipador para ele dissipar mais, é só você botar ventilação forçada, né? Agora, se você for lá no início do catálogo, né, ele vai fornecer outras curvas de correção, que são interessantes. A primeira é que a diferença de temperatura entre a temperatura ambiente e a superfície do dissipador, né, vai provocar variações na sua resistência térmica, né? Quanto maior for a diferença de temperatura, menor vai ser essa variação. Se você agora quiser uma variação de temperatura muito mais baixa, isso vai também aumentar um pouco a resistência térmica. Isso tem que ser computado, né? Outra coisa é que ele tem uma tabelinha que fica mais fácil de extrair essa curva, né? Outra coisa é que você pode, à medida que você aumenta o comprimento, você está aumentando a área de contato e você vai reduzir a resistência térmica, né? Como eu falei, ele faz conta a partir de 10 centímetros, né? Mais ou menos, 4 polegadas. Então você vai ver que o fator de correção para 100 milímetros é de 1,04, ou seja, basicamente igual aos valores de catálogo. Se você tiver um lingote menor, por exemplo aqui, com um comprimento de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, você vai ter uma resistência térmica que é 3 vezes maior ao valor de catálogo, né? Ao mesmo tempo, se você começar a aumentar o lingote, por exemplo, 50 centímetros, ele já vai ser 0,5 do valor de catálogo. O interessante ver que, à medida que a gente vai aumentando a resistência, o comprimento, melhor dizendo, a resistência térmica vai caindo, mas chega num momento onde eu tenho uma estabilização, ou seja, acima de 50 centímetros, não faz muita diferença aumentar o comprimento, né? É melhor procurar outro perfil, usar ventilação forçada. Uma coisa importante, se você tiver variação de altitude, isso também vai afetar a sua capacidade de refrigeração. E aqui tem algumas informações sobre o aumento da resistência térmica em relação à variação da altitude, né? Você pode ver que por convecção natural, que é sem ventilador, basicamente, para a região aqui de Belo Horizonte, que é em torno de 1.000 metros, né? Eu tenho um pouco abaixo de 10% de aumento, uns 7% de aumento mais ou menos, né? Então, todos esses fatores de correção têm que ser aplicados sobre o valor de catálogo para a gente saber com mais precisão qual que é a resistência térmica do nosso dissipador, beleza? Então, é um processo iterativo, né? Primeiro você escolhe
um perfil que está de acordo com o design que você projetou para o seu sistema, que está de acordo com a resistência térmica próxima do que você precisa. Você aplica os fatores de correção e se pergunta se os seus limites de temperatura estão sendo atendidos para todos os transistores envolvidos no seu projeto. Se sim, aquele dissipador é o que você precisa, se não, você pode procurar outro dissipador ou tentar trabalhar com esses fatores de correção, ou acrescentar ventilação forçada, ou mexer no comprimento e assim por diante. Beleza? Então, sobre o projeto térmico, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha sido claro para vocês. Um grande abraço, até a próxima aula. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir o nosso curso A Tecnologia por Trás dos Amplificadores de Potência, que está disponível lá no nosso site de forma gratuita. Tem toda essa série de vídeos, mais materiais complementares para vocês poderem estudar. Vai lá e dá uma conferida.